Vamos lá. Meu nome é Tiago, eu sou um dos fundadores da Veta, junto com o Ricardo, meu sócio que está aqui do lado. É um prazer estar aqui de novo, porque nós somos prata da casa, né? Estava falando com os meninos aqui mais cedo. Nós dois formamos no DCC, apesar dele ser 23 anos mais velho do que eu. E antes do DCC, eu estudei aqui atrás no Caltech, e antes eu estudei ali em cima no Centro Pedagógico, depois eu atravessei a rua, estudei na Escola de Engenharia para fazer mestrado e doutorado. Ricardo também fez mestrado no DCC depois. Então nós passamos um pedação da vida aqui. E é bacana voltar aqui e contar um pouquinho dessa história e mostrar um pouco do trabalho que a gente está fazendo na Veta, né, desde então. Então, vamos lá. A gente fundou a Veta em 2001. Altos e baixos, não é fácil ter empresa de tecnologia, fazer as coisas funcionarem. Mas fomos, com uma crise depois da outra, crescendo devagarzinho, crescendo devagarzinho. 2 anos atrás, a gente recebeu um investimento e nos tornamos parte de um grupo alemão que escolheu a gente aqui em Belo Horizonte, a Veta, muito por conta da disponibilidade de boas pessoas, de boas universidades, de excelência técnica aqui no Brasil. E esse pessoal queria fazer um arranjo, um centro de excelência em digitalização a partir do Brasil. E aí nós embarcamos nessa aventura, né? Então, a nossa história, né, de empreendedores, ela continua. Começou lá atrás, com um monte de pequenos projetos aqui na região, e devagarzinho a gente foi começando a fazer várias coisas em outras partes do mundo, e hoje a gente tem uma bela de uma responsabilidade nas mãos, que é aqui, a partir do Brasil, a partir de muito em Belo Horizonte, mas não só em Belo Horizonte, a gente tem criado tecnologias que são usadas no mundo inteiro. Então, a gente queria contar um pouquinho dessa história para vocês, qual tipo de tecnologias e para que elas são usadas, que é outro lado bem interessante. Então, vamos lá. Acho que eu vou pular algumas dessas coisas aqui. A gente tem... Vamos lá. Uma cortadinha. Então, não sei, vou perguntar quem sabe o que quer dizer Veta, né? Difícil, né? Veta em italiano quer dizer cume de montanha, mas em sânscrito quer dizer inteligência. Então, olha a maluquice, em 2001, vamos fazer uma empresa de inteligência artificial? Aqui, em 2001, isso era ficção científica, mesmo, tá? Inclusive porque saiu o filme do Spielberg, lá, o AI e tal. Ninguém sabia para que isso servia, mas a gente queria fazer isso, a gente queria trabalhar com isso, e a gente começou a trabalhar com isso em diferentes mercados. Acelera 21 anos, hoje, aqui no Brasil, a gente tem 350 pessoas trabalhando com isso, prestando serviço para, vamos chutar aqui, o que é uns 15 países que a gente tem coisa acontecendo, todos os continentes, e a gente tem um belo desafio colocado pelos nossos colegas alemães, que é o seguinte: gente, esse trabalho que vocês estão fazendo aí do Brasil está dando muito certo, vamos triplicar isso? Então, a gente estava falando mais cedo, o que vem pela frente, qual que é o nosso objetivo? A gente quer cada vez mais continuar a construir aqui no Brasil, solidificar aqui no Brasil, uma ilha de excelência, um centro de competências em digitalização, e daqui a gente manda as coisas para o resto do mundo todo. Hoje a gente tem times trabalhando em vários países, né, na Suécia, na Áustria, nos Estados Unidos, na Indonésia, na Tailândia, e aí vai. E isso vai continuar a partir daqui, e olhando assim com o nosso bairrismo aqui, mineirismo, assim, é muito gratificante a gente não só ficar comprando a tecnologia que outras pessoas fazem. É muito bacana daqui a gente criar a tecnologia e falar: este é o padrão, este é o estado da arte, isso é diferente, ninguém nunca fez isso aqui antes, e é a melhor solução para esses determinados problemas. Então é isso que a gente faz, a gente tenta se diferenciar o máximo possível com tecnologia. Nós dois temos uma formação super técnica, como eu comentei, e é natural que a gente puxe para esse lado. E a gente acabou achando também um lar bacana, né, que é o grupo SMS, que eu vou falar aqui só um pouquinho. Tá, vamos lá. Eu não quero tomar o nosso tempo aqui não, mas provavelmente vocês não conhecem, ou poucos
conhecem, a SMS é uma empresa super antiga, 150 anos, e ela é líder mundial em metalurgia. Eu falei assim, por que vocês vão arrumar com metalurgia? Líder mundial em metalurgia. Então, hoje, o aço que está aqui nessas paredes, ou que está nos carros que a gente dirige, foi feito com os processos que esse pessoal inventou. E eles nos trouxeram o desafio, que é o seguinte, olha, nos próximos anos, todo esse mundo de metalurgia precisa mudar. É o problema de descarbonização, o problema de impacto ambiental. Só que a gente não quer assistir isso mudar. Nós vamos inventar o jeito que a sociedade como um todo faz aço, outros metais, alumínio, cobre, níquel, que são todos fundamentais para a existência da sociedade, mas nós vamos inventar um jeito disso ser mais amigável com o meio ambiente. E eles nos trouxeram essa proposta. Então, vocês estão convidados a não assistirem esse processo, mas fazerem parte da mudança, protagonizarem o processo. Então, nós temos trabalhado cada vez mais em pegar empresas que estão aí funcionando, que são absolutamente necessárias para que todo mundo viva, exista. Aço é um bem essencial, metais são absolutamente essenciais para todo mundo, só que eles são extremamente poluentes, né? É um impacto ambiental gigantesco que tem na produção. Então, o que você vai fazer? Vai andar para trás na evolução da sociedade e no padrão de vida que todo mundo tem? Ou nós vamos dar um jeito disso ficar adequado às demandas novas que a gente tem? Então, a gente tem se dedicado cada vez mais a esse problema. E só contar rapidinho aqui, antes da gente entrar na parte de tecnologia pesada. A gente mais cedo estava comentando, a gente acaba trabalhando com vários problemas pesados é muito dado, né? É muita informação. A gente trabalha com dezenas de milhares de sensores amostrados em tempo real, interligados a centenas ou milhares de modelos de machine learning, interligados a várias simulações, interligados a otimizações. Então, tem um trabalho muito pesado de engenharia de software, de ciência de dados, de machine learning, de otimização, para fazer essas coisas todas aqui funcionarem. Eu estava falando de digitalização e tudo mais, eu vou falar aqui rapidão. Eu já falei, né, da importância que a gente tem, mas qual que é a nossa missão hoje? Dentre outras, de novo, é pegar algo que é absolutamente essencial para a humanidade e fazer uma contribuição decisiva na forma com que esses bens são produzidos usando tecnologia. E a gente consegue, né? A gente tem alguns exemplos aqui de vários lugares onde a gente já fez isso. Por conta do trabalho que é feito aqui, a partir de Belo Horizonte, Minas Gerais, vários milhões de toneladas de CO2 já não são emitidos para a atmosfera todos os anos. E isso, para a gente, é muito gratificante. É muito diferente, sem nenhum demérito do que várias outras empresas fazem, mas tem muitas vezes que a gente, como cientistas da computação ou como pessoas de tecnologia, você tem que sentar, trabalhar, resolver um problema, e no final, ok, você resolveu um determinado problema ali, mas e aí, né? Tem alguma contribuição adicional? Às vezes tem, às vezes não tem, às vezes é indireto. O tipo de trabalho que a gente tem feito hoje, isso é um super motivador para a gente dentro da empresa, além de contribuir com o cliente, com a empresa, com todo mundo que está por ali, você conseguir contabilizar no final quantos milhões de toneladas de CO2 e vários outros poluentes a gente não manda para a atmosfera, mas como fruto direto do seu trabalho, é muito bacana. E isso toca várias das pessoas que estão lá na empresa, acaba sendo um grande motivador. Vou pular isso daqui, acho que todo mundo sabe dos problemas ambientais que a gente tem, as metas de redução de emissão de CO2, como a gente está aí. Nós estamos envolvidos hoje diretamente com os principais projetos de novas tecnologias para se criar aço, alumínio, níquel, zinco, cobre, usando novas tecnologias. Isso aqui é um exemplo de um projeto que a gente está participando no norte da Suécia, super pitoresco, assim, vamos passar o verão no norte da Suécia, onde está mais geladinho. E podemos falar um pouquinho da tecnologia, né, Ricardo? Gastar algum tempo falando de tecnologia. Normalmente eu falo depois do Tiago, ele gasta 2/3 do tempo, eu 1/3, a gente combina o contrário, inicialmente.
mas hoje em dia está todo mundo acostumado ao 2x do WhatsApp, então eu vou acelerar bem aqui. Prazer estar de volta a casa, depois de quase 30 anos de formado. Faço 30 agora no final do ano. Bom, o Thiago comentou sobre o ingresso nosso no grupo SMS, é um grupo super especializado, trata de soluções para a indústria de metais, isso traz para a gente também esse foco. Então, tudo que a gente faz de digitalização, e um dos temas que a gente aborda é eficiência energética e sustentabilidade, a gente faz para esta indústria agora. Já não é mais tentando cobrir todas as indústrias ou todos os processos que são energointensivos, mas com foco muito grande nesta indústria de metais. Esses são alguns dos clientes nossos. Então, vocês podem ver que são grandes marcas, normalmente com operações no mundo inteiro. Algumas empresas nacionais com operações fora do Brasil, o contrário também é verdade. E essa lista está se ampliando desde do investimento que a SMS fez na Veta, porque, por conta desse investimento, agora a gente alcança esse mercado todo fora do Brasil com mais facilidade. Bom, um dos produtos que a gente desenvolve dentro da Veta, uma linha de negócio que a gente tem lá, é o que trata desse tema de energia e sustentabilidade. O Thiago comentou ou mostrou rapidamente o layout de uma planta integrada, uma planta siderúrgica integrada. Tinha uns comentários lá que são interessantes, porque dentro desse contexto industrial, e particularmente dentro de siderurgia, a gente tem uma enormidade de sensores, medidores, dispositivos, sistemas de automação, sistemas de TI, que servem como fontes de dados para a gente, para alimentar os modelos que a gente tem de predição de comportamento energético dos equipamentos, de simulação, de otimização, como o Thiago comentou. A boa notícia é que isso está disponível, até então vinha sendo muito pouco utilizado, essa disponibilidade de dados. O que a gente está desenvolvendo agora é tecnologia justamente para fazer uso, né, produzir valor a partir dessa informação que já está disponível. Nós temos um produto no portfólio nosso que se chama Viridies, na verdade é um conjunto de aplicações. Civeta quer dizer inteligência em sânscrito, Viridies quer dizer verde em latim, então é o nome do produto. Na verdade, o nome do portfólio de produtos, eu não vou entrar em detalhes sobre todos eles aqui, vou preferir falar um pouco sobre a tecnologia ou a plataforma tecnológica que é base para o desenvolvimento de todos esses produtos, mas pelos nomes aí dos produtos já dá mais ou menos para ter uma ideia do que eles fazem. Num contexto industrial, numa planta siderúrgica integrada, como eu disse, você vai encontrar milhares de equipamentos, mesmo colocando a informação de consumo de cada um deles num Pareto, tem uma boa parte ali, eu estou falando de centenas de equipamentos para os quais vale a pena a gente modelar, predizer o comportamento energético, avaliar se o equipamento está se comportando como deveria e alertar nas situações que isso não é verdade. Então, a gente tem um produto dentro do portfólio que consegue olhar para todo este universo de equipamentos e automaticamente, eu vou explorar um pouco disso aqui, modelar ou aprender com o comportamento energético desses equipamentos de forma automática, como eu disse, sem exigir que um cientista de dados se debruce sobre o universo de dados, produza ou defina modelos, tune modelo, tudo isso é feito de uma forma automática. A gente tem produto aqui que trata, por exemplo, do tema de sustentabilidade, que é um tema muito quente, aqui no Brasil se tornando, mas lá fora já há algum tempo. Então, a gente tem que conseguir, idealmente, emitir um certificado de pegada de carbono por produto final. Então, para cada bobina que sai numa linha de produção de uma siderúrgica, que vai ser usada para a produção de carro ou para eletrônicos ou eletroeletrônicos, chapa branca, a gente tem que conseguir emitir esse certificado com quanto exatamente de CO2 aquela bobina produziu ou foi emitido em função da produção daquela bobina. A gente tem produtos que enxergam o processo todo de produção, que numa planta siderúrgica tem vários processos, grandes processos, que tem como coproduto a geração de gases, que são gases que têm energia embarcada, então são aproveitados ao longo dos processos seguintes. Então, a gente tem que conseguir prever quanto de gás vai ser gerado, prever quanto de energia é demandada nos processos downstream, como chamamos, fazer a simulação de centenas de cenários a fim de otimizar como que a operação deve acontecer, maximizando o uso desses gases siderúrgicos, porque, caso contrário, caso não usemos esses gases, a gente tem que queimar isso, e ao queimarmos, a gente emite mais CO2 e, obviamente, queimamos dinheiro, porque tem energia embarcada. Então, esses são alguns dos exemplos de produtos que a gente tem aí, tem algumas telas aqui
que é a visão final que a gente apresenta para os operadores. Tem situações em que as aplicações aqui, que a gente chama de Viridies, elas, alimentadas por esse grande volume de dados, avaliando todos os modelos que foram configurados, elas geram insights para a operação, mas no final do dia quem opera é o cara que está lá na cabine de operação. Mas nós temos também situações em que os sistemas todos estão interligados com a automação, então eles comandam a produção de forma automática. Esse é um exemplo do produto de carbono com o certificado da pegada por produto final. Que tipo de valor que a gente entrega? Normalmente tem dois vetores aí de ganho de eficiência. Um é energético e isso se traduz em dinheiro. A empresa produtora de aço, ela consome menos energia e, portanto, tem um dispêndio, tem um custo energético menor. Tinha um comentário num dos slides anteriores aí, que dá conta que uma planta siderúrgica integrada tem um custo energético financeiro da ordem de R$1 bilhão, uma planta de médio para grande porte, considerando todos os vetores energéticos, ou todos os inputs energéticos empregados na produção. Então, é uma quantia significativa, que se a gente conseguir tirar um percentual em ganho de eficiência, isso se traduz em um volume absoluto bem interessante. O segundo vetor de eficientização tem a ver com sustentabilidade. Sempre que a gente melhora a eficiência energética, a gente impacta positivamente na questão de emissões, porque as emissões são decorrentes, na sua maior parte, da quantidade de energia que é consumida dentro dos processos. Então, a gente consegue, otimizando um aspecto, também ter benefício no outro. Falar um pouco das tecnologias que a gente usa. Essa aqui é uma visão que a gente de TI gosta de fazer muito, né, diagramas de camadas e tal, mas conta um pouco da história dessa plataforma. O Thiago comentou, a gente está desenvolvendo a partir daqui do Brasil tecnologia que está sendo empregada, obviamente, para o desenvolvimento dos produtos que a gente faz aqui também, como são esses de energia, mas essa abordagem ou essa plataforma aqui vem sendo utilizada para o desenvolvimento de todas as aplicações digitais do grupo SMS. Então, temas como manutenção, planejamento e execução de produção, otimização de qualidade de produtos, tudo isso são assuntos que a gente trata dentro do portfólio digital da SMS e as soluções tecnológicas são apoiadas nesta mesma arquitetura aqui. Deixa eu só... É difícil a gente contar essa história toda, contar um pouco tempo. Imagina uma empresa de 15 mil pessoas, 150 anos de história. Todos os produtos de software que eles fazem agora são feitos sobre a tecnologia, a arquitetura e a plataforma desenvolvido por um dos times do Ricardo aqui no Brasil. Esse é um dos lados legais que eu estava falando mais cedo, que a gente cria tecnologia aqui para ser usado no mundo inteiro, não só ser usado, para se tornar padrão. E um ponto interessante relacionado a isso é o seguinte, a SMS é uma empresa de origem, originalmente de engenharia. Então, dos 15 mil funcionários, a sua maior parte são engenheiros. Esse tipo de tecnologia habilita esta turma para também eles desenvolverem as suas soluções digitais, porque boa parte dos problemas que a gente resolve com técnicas ou tecnologias de TI e de automação, isso já está tratado aqui na plataforma e eles lidam mais com a aplicação que eles querem montar sobre essa base. Deixa eu contar um pouco dessa história de baixo para cima. A gente falou, uma planta integrada tem milhares de sensores, eles são as nossas fontes de dados, sensores, dispositivos, quaisquer tipos de instrumentos. Obviamente, há uma variedade muito grande de protocolos que a gente encontra nas plantas, especialmente plantas mais antigas, têm protocolos bem incomuns, vamos colocar dessa forma. Então, a primeira camada nossa aqui tem a ver com conectividade de dados. Então, a gente tem que ter formas de colocar gateways de IoT rodando próximo a essas fontes de dados, normalmente localizadas nas redes de automação, onde as fontes de dados estão disponíveis, amostrando os dados numa frequência muito alta, usando, como eu disse, protocolos distintos e mandando esses dados para cima. Essa camada, que a gente chama de Viridies Gluon, ele faz a maior parte do trabalho, ou todo o trabalho de aquisição de dados, então leitura dos dados nas fontes e envio para o servidor,
mas também faz o caminho contrário, que é enviar comandos ou atuar sobre os processos siderúrgicos, enviando set points ou instruções de produção para os sistemas de automação. Tem também aplicações daquilo que a gente chama de computação de borda, porque boa parte, ou alguns modelos, eles não precisam ser rodados todos no servidor, eles podem ser rodados junto às fontes de dados. Então, a gente faz o comissionamento de alguns desses modelos nos próprios gateways. Todos esses dados, em volume e frequência muito alta, eles têm que ser enviados para uma segunda camada, que é uma camada de processamento de dados, a gente chama de reads array, que faz o processamento desses dados. Tem vários tipos de processamento que a gente faz. Um deles, e muito importante, é a higienização dos dados. Então, a gente não pode confiar que um dado que foi lido de um sensor, ele está se comportando de uma forma adequada ou correta sempre. Então, à medida que os dados fluem da fonte para o servidor, a gente critica a qualidade de dados, isso tudo é muito configurável, e caso haja problema de qualidade de dados num sinal qualquer, o próprio sistema pode fazer a higienização usando alguma heurística que foi configurada. Esse é um exemplo de processamento. Tem outros tantos, toda a parte de avaliação de modelos em tempo real. Então, esses dados que estão fluindo de baixo para cima, eles passam por todos os modelos que estão implantados, que são continuamente avaliados para produzir os insights para a operação que eu mencionei. Então, aqui a gente está falando de dezenas de milhares, em alguns casos, de modelos, desde modelos mais simples, pode ser uma forma para calcular um KPI, até modelos bem complexos de predição ou de simulação, todos eles alimentados por esses dados que estão passando. Os dados são armazenados num data lake, eu vou comentar um pouco sobre isso aqui, é a nossa base universal de dados, eu vou falar sobre variedade de dados e volume, e sobre essa camada toda, que até então a gente está tratando de dados, na sua aquisição, processamento e armazenamento. Sobre isso tudo a gente construiu uma camada semântica, que é o que traz essa plataforma para próximo daquilo que a gente chama de uma plataforma de gêmeos digitais. Então, a ideia é que, tendo isso disponível, tendo esses recursos de modelarmos os gêmeos digitais e já trazer embarcado na tecnologia modelos de alguns equipamentos, e, de novo, a especialização ajuda bastante nisso, o foco em siderurgia nos ajuda bastante nisso, a gente pode já trazer essa plataforma com modelos de equipamentos que são próprios do processo siderúrgico, altos fornos, convertedores, linhas de nicotamento contínuo, laminação, tudo isso já vem pré-modelado dentro da plataforma, usando um recurso de templatização de equipamentos que eu vou comentar aqui. Sim. Então, para ilustrar aqui algumas interfaces, essa aí é a interface para a configuração dos gateways. Como eu disse, gateway é a peça que está próxima aos processos para fazer a aquisição e envio de dados. Tudo isso é configurado via web, o gateway sincroniza suas configurações com uma frequência definida, a gente monitora tudo que está acontecendo em relação a cada um dos gateways. A parte de higienização de dados, então como que a gente configura para cada uma das séries, aqui a gente pode ter dezenas de milhares delas, quais são os problemas de dados que eu quero identificar em cada uma dessas séries e como que eu vou higienizar caso esses problemas sejam detectados. Toda a parte de avaliação de modelos, como eu disse, de modelos simples, como Formals, até modelos mais sofisticados. Aqui a gente investiu bastante, e ainda tem muito espaço para investir, nessa técnica de Automated Machine Learning, AutoML, porque a gente lida com um volume muito grande, não dá para esperar que um cientista de dados vai se debruçar sobre dezenas de milhares de modelos e configurar cada um deles individualmente. Então, a gente tem isso tudo disponível de forma automática e pode-se esperar que a computação disso seja cara, né, que o processamento de estudo consuma muitos recursos, então a gente faz muito uso de arranjo de clusters, inclusive com a possibilidade de fazer autoscaling, em regime on-prem ou estendendo para nós que estão fora do data center do próprio cliente. Aqui falando sobre volume, velocidade, tal, que a gente trata dentro do Data Lake. Então, assim, para a gente, é um volume interessante, assim, se a gente considerar 20 mil séries amostradas a um ponto por segundo, por exemplo, e a gente tem que guardar isso por 5, 10 anos, a gente está falando de alguma coisa de 70 a 100 terabytes de dados, para os quais a gente tem que ter um tempo de resposta muito rápido, de consulta. Então, as consultas têm que ser todas abaixo de 1 segundo.
Esse a definição de que são os nossos gêmeos digitais. Então, a gente criou esse conceito de template de equipamento e a gente combina a competência de processo que a SMS tem com a nossa competência de software, de ciência de dados e tudo, para embarcar conteúdo ou embarcar modelos já dentro da própria plataforma. Essas são algumas das tecnologias que a gente usa para a implementação dessas camadas todas. Não é a lista completa, mas dá uma ideia das tecnologias, especialmente open source, que são empregadas no desenvolvimento desta tecnologia. Eu queria só fazer um fechamento aqui, a gente está no finalzinho, mas voltar aqui no início. O que a gente está fazendo aqui hoje? Eu comentei com vocês, a gente tem um propósito de mais do que triplicar o tamanho da empresa. A gente quer criar, ou está criando, quase 600 vagas, um pouquinho mais. A gente tem hoje 350 pessoas, a gente tem um compromisso de atingir 1.000 pessoas de um time de elite, espetaculares, completamente fora da curva. Só nos interessa, só queremos trabalhar com quem for muito acima da média. E aqui tem as pessoas que são muito acima da média. Então, a gente veio aqui contar um pouco dessa história para vocês, para comentar que nós estamos cheios de vagas abertas para poder recebê-los tanto no estágio, quanto depois de formados, quanto durante o mestrado, tanto durante o doutorado ou depois. E aí, me permitam o seguinte, quando a gente estava aqui no DCC, um monte de gente perguntava, tá, você vai para a academia ou vai para o mercado? Aqui mais cedo a gente estava falando disso. E aí, tá, por que você vai para um ou você vai para outro? Então, deixa eu só comentar rapidinho. Tanto a nossa característica, a gente tem várias pessoas na empresa com mestrado, com doutorado e tal. A gente responde diretamente para uma pessoa, o professor Dr. Katja Windt, membra da Academia Alemã de Ciências, ela que direciona o nosso trabalho. Nós lemos papers de todas as áreas correlatas, desde metalurgia até a ciência da computação, otimização, e colocamos isso para funcionar. A gente publica paper, gera conhecimento várias vezes por ano. Acabamos de publicar um em Pittsburgh e vai entrar um outro agora em Düsseldorf. Então, essa distância daquele trabalho mais monótono de mercado com o trabalho mais interessante de pesquisa, que eu sei que todo mundo aqui, em geral, gosta, ela é bem pequena no nosso caso. Então, por conta dessa... E tem mais um monte de coisa que não dá tempo para falar. A gente tem um grupo de realidade aumentada trabalhando em Berlim, com a parte toda, coloca o óculos e entra dentro das simulações e tal. Tem um monte de coisa interessante. Mas aí a gente volta dentro do propósito da empresa como um todo. Não sei se vocês têm esse número. Para cada 1 milhão de toneladas de aço produzida, quase 1,8 milhões de toneladas de CO2 equivalente emitido. É muito. Quer dizer que dos quase 40 milhões que o Brasil faz, a gente está emitindo aí 70, 75 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera. Então, qual que é o nosso trabalho? É diminuir isso. E, às vezes, a gente consegue diminuir isso significativamente. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho, do que a gente faz, dos exemplos, são todos muito bem-vindos. Eu vou fechar só com a última coisa que as meninas de comunicação, internamente, externamente, a gente sempre coloca, que é o seguinte. Por que a VETA? A VETA tem um propósito, junto com esse de sustentabilidade, que é o seguinte, que é para todas as pessoas que estão lá dentro ser algo transformador na carreira da pessoa. Por quê? Porque você vai ser desafiado a trabalhar com coisas que não existem, a criar coisas que não existem, vai ter que entregar isso, fazer isso funcionar num negócio literalmente do outro lado do mundo, vai ter exposição a várias outras áreas de conhecimento, vai colaborar com times internacionais. Então, você tem tanto o lado de desenvolvimento técnico, quanto o lado de desenvolvimento pessoal muito forte. O nosso propósito é esse, é criar um ambiente onde todo mundo se desafia e você tem o profissional que entra antes da VETA e depois da VETA. E o fato da gente, de vez em quando, pega várias pessoas que começam como estagiários, ficam com a gente alguns anos, depois fala assim, nossa, eu recebi um negócio, eu quero respirar ares novos e tal, e assim, vai. Passa um ano, a pessoa volta, assim, não, já respirei, agora eu estou vendo que aqui é mais legal, eu vou ficar por aqui mesmo. Então, vocês são todos convidados a conhecer a nossa estrutura aqui, fica na Savas, e a gente contar com um pouco mais de calma parte desse trabalho. Beleza. Pessoal, vamos abrir aí para uma pergunta, se alguém tiver.
Não vale se tem vaga, que eles já divulgaram aí, né? O Ricardo e o Thiago. Então, se alguém tiver, levanta a mão. Enquanto vocês estão pensando na pergunta, o nosso Instagram é veta.digital. E aí tem um pouquinho do ambiente bacana que a gente conseguiu criar lá dentro. Show. Pessoal, então vamos agradecer o Ricardo e o Thiago aí. Se precisarem, estão aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado.